Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque o tema hoje vai cruzar aqueles assuntos que eu particularmente gosto muito, sei que Regiane Taveira também ama demais, que é educação, arte, música, todas essas questões, porque o nosso tema de hoje é Brasil de Turru, música, educação e inclusão nas escolas públicas. Olha que coisa bonita, já começou bonito demais, né? E junto comigo, como sempre, sentada à minha destra está ela, Regiane Taveira, uma das musas. Tenho certeza, viu, gente? É uma das musas mesmo. Tudo bem, Rê? Tudo bom? Uma das musas, mas não canto nada, não toco nada. Esta parte, essas habilidades, eu não desenvolvi. Olha que triste, não é? Tô bem, e esse é um daqueles programas, não é, que a gente pensa exatamente nisso, não é? Quais habilidades me faltam desenvolver? Porque ainda dá tempo, não Ah. é? Se a gente for ver, dá tempo, mesmo, né? Depois do meio século, a gente pode aprender muita coisa. Por que não? Não é? Mas, né, para além disso, a gente pensar lá na escola, né, Keller, o quanto também, né, a gente fazer, né, pensar o quanto que a gente está fazendo para que essas crianças, esses adolescentes tenham acesso, né, à música, aos instrumentos. Será que eles sabem? O quanto que eles sabem, não é? Aí a gente, né, eu como gestora de escola, já estudando aqui esse roteiro, eu fiquei pensando em tudo isso e falo, com tristeza que falta muita coisa. Mas ainda bem, não é, Keller, que a gente tem projetos aí maravilhosos e a Sim. gente tem uma pessoa aqui que vai nos falar sobre um que é importantíssimo aqui no Brasil e o quanto que a gente, né, deve sempre aplaudir esses projetos e abrir as portas da escola para que eles aconteçam. Mas eu vou parar por aqui, senão eu nem vou deixar a convidada falar, e isso não é justo. Perfeito, perfeito. Porque a Regiane Taveira já adiantou um pouquinho aqui, e tudo que nós falarmos a respeito da convidada, tenho certeza será muito pouco, porque nós estamos com Carla Rincon, que é violinista premiada, diretora pedagógica do Brasil de Turru e do Instituto Zeca Pagodinho, e já se apresentou em palcos como Carnegie Hall, a Sala Cecília Meirelles, atuando como solista, camerista e diversos. Olha, é muita coisa, viu, gente? É realmente uma honra estar por aqui com ela. Tudo bem com você, Carla? Tá pronto a bater esse papo com a gente? Muito obrigado por estar Ah, aqui conversando, viu? eu que fico muito feliz pelo convite, agradeço muito o entusiasmo, porque é isso mesmo que eu sinto, fazendo tudo que eu faço aqui no Brasil, educacionalmente e pelo Brasil Turru. Nossa, mas eu agradeço demais, assim, é realmente um trabalho muito bonito. Por quê? E você que tá ouvindo a gente, você, professor, professora que tá acompanhando, fique conosco, porque já já você vai saber muito mais. Olá, professores! Temos uma mensagem importante para vocês sobre o processo de escolha do PNLD 2026 para o ensino médio. Queremos garantir que vocês estejam bem informados sobre todas as etapas e prazos desse processo essencial. Nós, da Editora do Brasil, estamos ao seu lado, fazendo o possível para facilitar o seu dia a dia e, junto com vocês, transformar o país pela educação. Os professores têm 2 tipos de escolha ao longo do programa. Categoria 1, livros didáticos por área de conhecimento. E categoria 2, livros didáticos de projetos integradores. Vamos trabalhar juntos para garantir que a escolha dos materiais didáticos seja um sucesso. E assim, contribuir para uma educação de qualidade e um futuro brilhante para os nossos estudantes. A música tem o poder de transformar, e quando ela entra na escola, pode mudar trajetórias inteiras, construindo novos mundos, novas possibilidades, muita beleza, tenha certeza disso. Inspirado no legado de Heitor Villa-Lobos, o projeto Brasil de Turru une educação musical, inclusão social e formação cidadã em escolas públicas de todo o país, com orquestras didáticas e capacitação gratuita para educadores. A iniciativa já impactou mais de 77 mil crianças
em 13 estados brasileiros, levando arte, escuta e pertencimento para dentro da sala de aula. E neste episódio do Ar 43, vamos conversar sobre os desafios e conquistas da educação musical no Brasil, os impactos cognitivos e sociais da música na infância e os caminhos possíveis para que mais escolas incorporem essa linguagem essencial. E a conversa também marca os 17 anos da Lei 11.769 de 2008, que tornou obrigatória a educação musical no ensino básico, uma conquista que ainda enfrenta muitos obstáculos, como a falta de estrutura e a formação especializada. Porém, gente, é lei, e lei a gente cumpre, certo? E vamos lá. Para começar esse papo, Regiane Taveira, fala para mim, como que é, na sua trajetória com escolas, a formação musical? Tá rolando? A gente tem espaço? A gente ainda não conseguiu? Como que tá sendo? Olha, Keller, olhando para esses 32 anos, a gente já melhorou, não é? Ela está ali no currículo, ela faz parte, não é? A BNCC também traz isso, né, de uma forma clara, que tem que estar lá no mínimo, né, que as crianças têm que ter aí na formação durante o ensino básico. Mas, Keller, a gente está a passos de formiguinha, tartaruga. É triste, a nossa realidade no sentido. Vamos pensar, né? Eu falo, né, do estado de São Paulo, sou da escola pública, da rede pública do estado de São Paulo. É, a gente não vê um preparo, né? Que nem olhando para os anos iniciais ali no currículo, a gente tem todos os anos o professor de arte e de Uhum. educação física, ele traz um Especialista, né? pouquinho, né, dessa questão da musicalidade, só que a formação, ela bate na formação, não adianta. É, é, você não vai, você, óbvio, né? O professor se esforça para caramba, a gente não pode falar isso, o professor e a professora se esforça para trabalhar o que é o mínimo, mas eu sempre brinco que o mínimo é pouco demais. A gente tinha que ter mais acesso, as crianças realmente tinham que ser incluídas nisso. Vamos falar de uma forma, né? Porque a gente não tem muito, né? A sua pergunta aí com relação o que que eu vejo, eu vejo pouco, bem pouco. A gente vê alguns projetos, né? Aqui no estado mesmo a gente tem com a Sala São Paulo, algumas escolas, os professores têm uma Uhum. formação, depois as crianças são levadas lá para assistirem, mas entende como é pouco? Sim. Algumas escolas, já não estou falando de todas. Então, alguma coisa sempre vai faltar. E para a gente formar um ser integralmente, a música ela é importantíssima. Então, eu Perfeito. estou falando de um ponto que não poderia ser nem mínimo, nem pouco, nem professores que não estão formados, e é o que eu falo, não é culpa deles, né, nem nossa, me coloco nisso. Então, eu acredito que a gente tenha muito a percorrer ainda, Kelly. Muito. Uhum. Perfeito. Eu acho interessante de saber também, que eu vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo aqui. Carla, se preparem, dá até um sustinho assim. Quando eu era estudante de ensino médio, eu me lembro muito de ter aberto uma sala específica numa escola estadual de São Paulo que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei, não, que eu estudei. Nunca trabalhei nela, ela é próxima da minha casa, eu nunca tive essa chance de trabalhar lá. Enfim, uma sala específica e lá dentro tinha alguns violões, tinha os instrumentos de sopro para você montar uma fanfarra, tinha várias dessas coisas, todas guardadas, bem guardadinhas assim, e tava lá há algum tempo. E aí eu me lembro que eu conversei com a diretora e falei, nossa, que legal isso aqui, qual é que é? E a diretora olhou e falou assim, não sabemos o que fazer com essas coisas. Nós recebemos essas coisas e nós não sabemos o que fazer. A gente não tem um professor especializado, não tem quem assume de ir para frente, não tem como. E aí, claro, tem professor que pode até ter vontade, mas às vezes está em 3 escolas, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. E eu só sei que no fim de um determinado ano eu vi todo esse equipamento sendo mandado para uma outra escola na esperança de ser utilizado. Então a escola perdeu a chance de desenvolver um baita de um projeto assim, que era fantástico. E isso me pegou muito forte. Porque eu sempre gostei muito de música, eu nunca fui um bom músico, né? Mas toco alguns instrumentos, me divirto muito com essas brincadeiras, gosto como forma de expressão. E aí eu chego na Carla agora, Carla.
partir dessa minha história aqui, quando eu descubro sobre um projeto como o Brasil de Tour, é algo que eu acho fantástico. E aí eu te pergunto, você pode falar um pouquinho mais sobre como surgiu, qual que é a ideia, qual que é a missão principal, qual que é a relação com o Heitor Villa-Lobos, que para quem não sabe, é só talvez o compositor brasileiro mais conhecido assim e reproduzido internacionalmente, estudado internacionalmente, né? E que morreu, faleceu muito recentemente, historicamente falando. É um cara que estava aqui no século XX junto conosco, né? Então é muito próximo da gente, tem muita coisa próxima, tem foto, gravação, tem muito material dele. Então você pode falar um pouquinho mais desse projeto pra gente, por favor? Ah, claro que sim. Cara, te escutando assim, é exatamente isso que eu sonho, né? Enfim, vou lá na sua primeira pergunta. É, eu venho de um país, que é a Venezuela, que é um país inteiramente musicalizado, inteiramente musicalizado. Nós somos um país modelo em tratamento musical, especialmente em periferias, especialmente para pessoas de baixa renda. Eu sou o resultado de um projeto desses, por exemplo. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar um violino para mim, né? E nós somos 7 irmãos. E eu Uhum. sempre fui muito musical. E graças a eu ter nascido na Venezuela, eu tive uma iniciação musical de muita qualidade. É, claro que ninguém está dizendo que é perfeito, mas é uma política de Estado. Então, muita gente fala muito mal do meu país, mas ninguém sabe tanto como nós somos musicalmente no mundo e como nós somos um exemplo, inclusive é replicado na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil eu replico o sistema em vários dos projetos que eu coordeno. Então, Uhum. isso quando eu vim morar no Brasil me mexeu muito, né? Chegar aqui e ver que não era uma política de Estado e ver que as crianças não conheciam Villa-Lobos. Era uma coisa assim, tipo, como assim? Um gênio. Eu conheci Villa-Lobos com 10 anos, na Venezuela, no outro país. E E aqui a gente não sabe, né? os alemães, os ingleses estudam Villa-Lobos em currículos, assim, de primária. E eu já tinha feito alguns projetos com a Baluarte, do meu quarteto Radamés Atali, né? Tínhamos feito algumas questões, alguns concertos. E em alguns, quando justamente nasce nasce não, mas se reitera, né? A lei, em 2008, eu falei assim, vamos fazer um concerto didático com temática Villa-Lobos. Porque eu já estava programando gravar a integral de Villa-Lobos com o meu quarteto, que é a primeira Uhum. integral completa brasileira dos 17 quartetos de Villa-Lobos, que hoje você tem vários streamings do mundo inteiro, né? E então eu fui uma dedicada à vida de Villa-Lobos, à obra de Villa-Lobos, não somente aos quartetos, mas também a muitas outras obras. E eu falei assim, não, como assim as crianças brasileiras não conhecem Villa-Lobos? E quando começamos, né, que foi simplesmente pensando um concerto didático, começamos no Ceará, me lembro, não, perdão, começamos em Piauí. E eu me lembro assim, ter dito, isto não é suficiente. A gente está começando com algo que, inclusive, quando eu tinha 10 anos, eu decidi estudar violino graças a um concerto didático, não? Então, a inspiração da inspiração. E eu tenho muitos alunos hoje em dia que são profissionais graças a um concerto didático que eu fiz para eles. Então, Nossa. assim, você repete, a história se repete, você sabe a importância destes instrumentos, né? Que são os concertos didáticos, capacitações, etc. A força deles, quando são muito bem feitos. É essa a minha primeira grande elogio ao que nós temos no Brasil Atual. Nós não temos um concerto didático, é tudo um espetáculo. Tem a direção tem o roteiro do Tim Rescala, tem a minha direção musical, tem uma atriz envolvida. Então, não é simplesmente 4 músicos que se juntaram e vão lá falar do violino, que não é ruim. Eu não estou falando que não. Mas quando a gente capricha na mensagem para umas crianças até 10 anos, né? Qual é a linguagem? Como que a gente chega? Como que a gente entende verdadeiramente mexer naquele ser? Que, que a gente sabe que a nossa especialidade é periferia, é o interior, é justamente isso, é ali onde eu estava escutando você, Rajane, né?
Isso. Fala assim, mas pelo menos essas crianças foram num teatro escutar um concerto que não sei se foi bem preparado, foi com todo o carinho que a gente faz no Brasil Tour, mas pelo menos elas têm isso. Lá no fundo do quintal desse continente que é Brasil, nós temos centenas, milhares de crianças que não têm nenhum contato com esses tipos, com esses instrumentos, com Villa-Lobos, com a sua musicalidade. Então, o que nós temos percebido, e eu percebo a cada concerto, é que não interessa se você teve uma super influência de diferentes estilos brasileiros que eu apoio e gosto, eles se identificam imediatamente, porque Villa-Lobos é Brasil. O Villa-Lobos, ele conseguiu em uma linguagem única, descrever o Brasil musicalmente. E isso você sente em cada criança. Quando eu começo a tocar o Quarteto 5, o Quarteto número 1, o Trenzinho Caipira, ou algo do Guia Prático, o corpo deles está incorporado nesse ritmo. Que tem já, digamos, uns, não sei, uns 70, 80 anos de escrita, né? De diferença Uhum. generacional, mas as crianças ainda reconhecem. Então, assim, é muito atual. Villa-Lobos, para mim, é ainda muito atual. É moderno. Termina sendo, né? Então, assim, nasceu da necessidade de musicalizar o Brasil. O Brasil, o Brasil to Who é o sonho coletivo de musicalizar o Brasil. E a Baluarte Perfeito. acreditou nisso, que é a minha parceira dos 17 anos. E a gente vai, como é pouco a pouco, somos poucos. Eu não tenho uma política de Estado que me abrace, que me multiplique isto, né? E eu também, assim, eu não tenho colegas músicos que como eu, saiu do teatro, não? Sim, Carnegie Hall, Mundo, Viena, saí de lá. Eu posso sair de lá e eu vou para o sertão a fazer um concerto didático de muita qualidade e muito feliz. É, parece que isso não é suficiente para alguns músicos. Por isso eu quero convidar cada vez mais músicos a fazer isto de diferentes formas, com outros compositores, porque eu considero o Brasil o berço da composição do século XX e do século XXI. Uou. O que, o que eu tenho vivido assim internacionalmente, Uhum. para o que os compositores brasileiros é ouro o que a gente tem aqui no Brasil. Então Muito merece bom. ser muito, muito tocado, muito que os europeus toquem a música europeia e que nós toquemos a nossa música. Perfeito, perfeito. Nossa, que Perfeito. bonito, cara, que bonito. Acho muito legal. E só pra quem tá acompanhando a gente que não conhece, o Villa-Lobos ele é famoso também. Eu conheço muito pouco de Villa-Lobos, mas ele é famoso também por ter misturado ritmos indígenas, né, ter colocado elementos de canções populares. Então, quando Carla fala a respeito de que é Brasil, o Villa-Lobos, é realmente isso, é Brasil mesmo. É alguém que pesquisou o Brasil, que trouxe Brasil e que é muito simples pra gente ouvir e falar assim, isso aqui eu já vi isso aqui me lembra algo. Isso aqui é um pouquinho de mim, né? Isso aqui tem um tequinho nosso aqui. E aí quando você vê tem muito, perdão, bati aqui. E quando você vê tem muito mais do que só um tequinho quando a gente fala de Villa-Lobos. É realmente um campo assim genial. O que você achou, Rei, do papo até agora? Nossa, gente, eu fico arrepiada, não é? Porque quando a Fantástico. Carla destaca, né, o Villa-Lobos, a gente começa a pensar numa série de coisas, não é? Que a nossa escola, né, no Brasil, que as escolas no Brasil não valorizam. E não é uma questão de não valorizar porque não quer, é por falta mesmo de conhecimento, Keller. Infelizmente. Não é? Uhum. A Carla foi falando, eu fui pensando em escritores, eu fui pensando em outras pessoas que, né, fizeram parte da história do Brasil. Se você olhar para uma criança hoje, ele vai falar: quem é? Aí eu sempre me pergunto, por isso que eu já iniciei aqui o programa falando exatamente disso: será que nós estamos, né, conseguindo fazer, né, um pouquinho? Porque você fala, Regiane, mas ele tem que saber, né, quem são os heróis desse Brasil, os negros, os índios, enfim, eles precisam saber.
né? Música. E a questão, Kelly, né, enquanto a Carla foi falando, e você também, né, quando a gente trabalha e falando aí realmente da inclusão na escola, o quanto que as crianças que a gente tem com TEA, com DI, tá? Quando você coloca uma música, ou quando você canta uma música, ou quando ela escuta um instrumento, quem já passou por isso vai entender o que eu estou falando, você consegue acalmar, dependendo da situação, você acalma essa criança, né? Uhum. Eu tive uma criança lá, isso, né? Enquanto vocês estavam falando, me reportei àquele momento. Eu trabalhei uma época no Campo Limpo e eu tinha uma criança com síndrome de Williams. Na época eu não entendia muito, fui buscar sobre, né? Porque a gente não sabe tudo, ainda bem que aí a gente continua em aprendizado. Esse menino, ele ia para minha sala para eu colocar música para ele ouvir. Isso é o que acalmava, né? O acalmava. Nessa época eu era vice-diretora nessa escola. Então, assim, o quanto que vai além do que a gente fala, né? Mas muito além. Então, o quanto que é importante a gente pensar realmente em bater na teclinha, né? Carla traz a questão, né, de ser política de Estado, ser política pública mesmo, deveria ser em todos os estados, em todas as prefeituras, não é? Ter projetos, pegar pessoas, né, que estão a fim de fazer parte, né? Porque vai trazer, eu falo que não vai transformar uma pessoa, são várias pessoas que vão crescer de forma diferente, valorizando muitas coisas que talvez a minha geração não tenha valorizado. Perfeito, perfeito. Acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala desse poder da inclusão mesmo da música. E eu queria acrescentar um ponto também que eu somo a sua fala, cara, na hora que você fala que é muito estranho o Brasil, com toda a cultura musical que o Brasil tem, com esse berço gigantesco que todo mundo que veio pro Brasil trouxe música e é um berço de musicalidade, é um berço artístico muito grande nós não termos algo que eduque musicalmente de maneira ampla. E, gente, ninguém tá falando aqui de consumo de música, tá? Consumo de música é legal pra caramba, mas também tem que saber expressar, você também tem que saber, tem que conhecer, tem que ter repertório, né? Você precisa conseguir botar pra fora também, musicalmente, de alguma forma, isso. Então, a gente sabe que pode ter alguém que fala assim, ah, não, mas o Brasil consome muita música. Mas consumo é passivo, a gente tá falando sobre uma relação um pouco mais ativa, de percepção com música. É uma proposta um pouco distinta, mas que se soma a isso tudo. Eu acho que seria um bom momento também, Carla, para a gente puxar um outro ponto. Eu queria perguntar para você, vamos lá, eu sou um professor que gostaria de trabalhar com música na escola. Tem algum ponto que você acha que é importante o professor entender? Que a música ajuda a desenvolver o desenvolvimento, ajuda a trabalhar a área emocional? Que ponto positivo que eu posso chegar na minha diretora e falar assim, diretora, música é legal, olha, a música faz isso aqui pelas pessoas. Tem algum ponto que ajuda a entender a importância de uma educação musical? Como que você normalmente apresenta essa questão para uma direção, para uma escola, para um professor? Bom, para mim a música é comunicação, certo? A gente se comunica através da música e quando a gente ensina uma criança a entender essa linguagem, né, musical, a gente está muitas vezes bom, eu vou falar agora cientificamente, né? Nós estamos acionando vários lugares do cérebro que nenhum outra matéria vai acionar. Não vai acionar nem a matemática, nem a física, nem a química, nem tudo isso a maioria das escolas tem resumido como que é essencial e primordial. A música, ela, o que mais faz é desenvolver o nosso calo entre os dois hemisférios. Ou seja, ela melhora a comunicação entre os nossos dois hemisférios, o direito e o esquerdo, o racional, o emocional. E quando você desenvolve isso, e por isso que a gente fala em cidadania, em civilidade, em sensibilidade, porque a gente está justamente trabalhando com os dois lados em comunicação. Então, aí nós temos simplesmente um ser humano melhor. E não Uhum, temos nenhuma outra arte que faça isso de uma forma tão efetiva como a música. Quando eu quero entrar na sala de aula e falar com o professor, vamos dar aula de música desse jeito, o que que eu quero fazer? Eu quero voltar 100 anos atrás. Eu quero voltar a zero teoria.
Vamos a experimentar a música como nós experimentamos a arte plástica. Tem técnicas? Claro que tem. E a gente vai afinando uma técnica, a gente vai fazendo um canto um pouco melhor, a gente vai fazendo uma prática de percussão um pouco melhor, a gente vai fazendo um violão mais afinado, mas nunca como se fosse o objetivo final. O Uhum, objetivo é criar um grupo, criar a comunicação com nosso método no Brasil tudo é construtivista, ou seja, sempre na experiência, sempre através da experiência eu chego na teoria. Sim, o que nós temos tido através da licenciatura musical no Brasil é o contrário, é uhum, teoria para chegar na prática. E então ali eu volto, por isso que eu digo 100 anos atrás, porque inclusive mais de 100 anos atrás, eu volto a Kodály, eu volto a Dalcroze, eu volto a Willens, eu volto inclusive a Villa-Lobos com cartão triônico. E, primeiro experimentemos. Então, o que faz que eh, tem um teórico musical que ele fala assim, eh, o jogo mais sério da criança é fazer música. Porque é um jogo, né? Uma brincadeira, né? Mas é é sério. diversão. Então, claro, é juntar no mesmo tempo, afinado, assim. Então, uma série de questões que é o social. Eu já vejo hoje em dia. Hoje eu tive meu primeiro, um espetáculo com meu primeiro não, mas eu tenho já 15 anos trabalhando com Zeca Pagodinho e hoje eu voltei de um espetáculo que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, no Raul Cortez. E eu estava vendo aqueles adolescentes cantando o Trenzinho Caipira. E eu falava assim, gente, olha só, 75 crianças fora da tela, fora de maltratos em suas casas, se tiverem, fora de qualquer realidade carente, necessidade, né? Vibrando e sonhando naquele momento, cantando Trizinho Caipira. Assim, tá afinado? Tá bom, tá junto, tá ótimo. Mas em cima disso tudo, estamos aqui, fazendo cultura na Baixada do Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir nessa música, né, e nessa relação com a música, de tudo o favorável, porque não é só o aluno, quando a gente toca o aluno, a gente toca a família inteira. A, assim, tios, avós, hoje tinha tios, avós, não sei o quê. Isso é o poder transformador da música, né? A reunião, o social, o contexto, todos juntos, né? Não sei se Perfeito. eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu muito, muito, respondeu muito bem, assim, Vamos ver. para falar sobre esse desenvolvimento, né? E eu fico muito maravilhado quando a gente discute essa questão, porque não acha, gente, que não está acontecendo formas de educação musical também. Você tem, sei lá, diversas instituições, né? Por exemplo, o Instituto Zeca Pagodinho, que você bem falou, Carla. Você tem grupos locais, você tem muitas igrejas, você tem igrejas também que É, desenvolvem um trabalho musical. Aqui no Brasil, um destaque para a música, né? Um pouco mais clássica, erudita, ou com esse tipo de instrumento de corda, você tem muito as congregações cristãs que vão fazer um trabalho também uhum, nessa área, né? Muitas vezes afetando a criança carente. Mas, gente, não é política de Estado, sabe? Essa é uma questão importante que a gente tem. Não é uma política de Estado, não é abrangente, são para pequenos grupos e para aqueles que pertencem a esses grupos que têm esse acesso, né? Muitas vezes você está excluído dessas realidades ou desses grupos, você não consegue acessar. Esse eu acho que são os grandes desafios que a gente vê como algo muito forte, né? Como algo que acaba gritando ali. E muitas vezes também fazer isso acontecer dentro de escola. Porque vou dar mais um exemplo meu. Sempre que eu tento fazer um sarau, alguma coisa, tem muita gente que até toca, mas eles ficam envergonhados, eles não vão. E muito disso é porque não há uma realidade musical na escola. Então, se não tem uma realidade musical, ele fica meio com vergonha de fazer a primeira vez, né? Ah, e se vão rir de mim? E se já tivesse tocando desde sempre, se tivesse música presente, seria algo natural, como brincar, né? Como uhum. brincar, como pintar, como escrever, como fazer prova. Então, esse é o ponto quando a gente fala de projetos como a ideia do Brasil de Turro, que é essa coisa de chegar mesmo pra galera, de tornar algo próximo, né? É isso que eu acho que é legal a gente refletir. Rê, quer comentar alguma coisa? É fazer parte do contexto, não Do é, dia a dia, Keller? isso Do mesmo. dia a dia, porque é,
a gente vai ter, óbvio, professores que passam e fazem alguma coisa, mas isso é alguma coisa é o que a gente colocou, é tão pouco. E a Carla falando agora me veio à cabeça, e não tem como, não é, Kelly? O quanto a música traz aí os quatro pilares da educação muito claros, né? Aprender a conhecer, aprender a Uhum. fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Olha só, você tem aí na música todo um espaço para você, né, desenvolver os quatro pilares da educação que estão aí há tanto tempo, né, sendo discutido, tentando ser colocado em prática, e a música ela pode desenvolver os quatro ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito. Acho que isso é uma coisa muito importante. Eu tenho mais algumas perguntinhas para puxar para você, Carla, só que eu queria também dar algumas informações para o ouvinte que está acompanhando a gente. Quando a Carla fala sobre o fato dela ter vindo da Venezuela, e a gente realmente tem uma propaganda, uma política, uma fala às vezes muito pesada a respeito da Venezuela, mas tem alguns pontos que a galera não presta atenção. Tem dois pontos que eu queria trazer aqui rapidinho para quem está ouvindo a gente. Primeiro que é essa questão da educação musical, que a Carla falou muito bem. A Venezuela tem a ideia do El Sistema, né? Que é essa proposta de divulgar a música realmente estadualmente, para todo mundo do estado, para todo mundo. E tem outros pontos, como por exemplo, o índice de analfabetismo na Venezuela é um dos menores que a gente tem a nível mundial, né? Passa dos 90 e tantos por cento de pessoas que são alfabetizadas, que têm domínio da alfabetização, e por isso também a alfabetização musical ela vira uma próxima etapa, né? Eu falo, converso, entendo bem, e a musicalidade vira uma nova etapa. E são pontos que pra gente aqui no Brasil falta pra gente pensar. Então acho que é legal só pontuar algumas questões assim também. E aí eu volto pra você, Carla, com uma pergunta que eu acho que é importante. Formação de professor. Qual que é o papel da formação de professor quando eu falo sobre ensino de música e sobre a divulgação desse tipo de projeto, sobre fazer valer a Lei 11.769? Qual que é o papel do professor na realização desses momentos, desses eventos, dessa vivência musical? Marcos, a sua pergunta é incrível, porque eu devo dizer que o professor muitas vezes é vítima de todo o processo que a gente vive, lamentavelmente. Quando vocês estavam falando, eu queria interromper dizendo assim, quando eu começo minhas capacitações, eu falo assim, pensem que vocês são professores de esporte, que não são professores de Hum, arte. O que o professor de esporte tem? Ele já tem uma quadra. Ele já é, assim, o esporte, ele já entra na escola de portas abertas, tapete vermelho, né? Então, nós também e somos tão importantes como o esporte. Não quero tirar essa importância para ninguém. Eu quero que as importâncias cresçam. Eu não quero tirar de ninguém. Eu só quero ser tão importante quanto. Então, assim, como ele tem uma quadra, eu quero um teatro, eu quero uma sala, eu quero instrumentos, eu quero. Mas também depende da gente, esse empoderamento, a gente chegar que sabendo dessa importância. Então, por exemplo, quando nós temos feito, nós temos dois tipos de capacitações no Brasil Tuhu. Nós temos uma capacitação continuada, que são 8 visitas no mesmo projeto, e esses professores saem com um projeto interdisciplinar, ou seja, para a escola completa, né? Sempre em bases folclóricas brasileiras. hum, Então, ele já sai chegando na escola. Não, eu não vou tocar no dia da independência, da bandeira. Não, 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 não. Isso aqui vai ser um projeto de escola, não contínuo. meu projeto musical. Então, sempre que nós fazemos essa capacitação, eu quero sempre criar esse empoderamento do professor para que ele dialogue com a escola inteira. Não é, a música está aqui, né? Porque o que nos vem acontecendo é um pouco isso, né? A exclusão, você me exclui, mas eu me incluo. Eu vou lá, eu vou me incluir. Então, tem acontecido coisas incríveis, por exemplo, aquele alarme que tem para chamar as crianças de volta, uma Sim. coisa tremendamente horrorosa, né? É um grito, Então, né? então não, não, aquilo é muito violento. Então, teve uns professores que criaram um projeto que, ao invés disso, iam fazer músicas e começaram com uma simples propostas de sambas. Esse samba virou, na matéria história, virou estudar o compositor e o contexto histórico daquele samba.
em matemática virou, entendeu? E assim foi. Então começaram a entender que cada vez que tocava uma música diferente, as crianças entravam de um jeito diferente na escola. Eles já reagiam o chamado da música de uma forma diferente. Então começaram um playlist e começaram assim, começou a ser assim, a política da escola era mudar todo mundo queria ter o acesso de como mudar o chamado da escola, entendeu? De uma coisa simples que começou como simplesmente tirar que eu acho assim muito violento. Eu acho tipo prisão, né? Porque a gente também tem as grades na escola, que a Uhum. gente está na periferia. Se a gente entra nas escolas da Maré, aqui no Rio de Janeiro, você tem, né? É muito violento o contexto da escola. Então, como a gente pode suavizar que essa criança entre na escola com um chamado musical? Porque a gente sabe, se você está falando do consumo musical, a gente sabe que a gente consumindo música, aonde eu vou me colocar? Ah, vou colocar a música assim para tal. Eu vou malhar, vou colocar outra. Não, vou entrar no ônibus, vou colocar essa música. A gente vai colocando música. Não, agora é uma música que eu vou provocar para entrar na sala de aula. E a partir dali, eu sempre. Nós trabalhamos no Brasil, tu também com só música brasileira, porque nós trabalhamos uma música brasileira que não é, atual, né? Que é a música das cantigas de rosa, das cantigas de ninar. Quando nós fazemos isso no concerto, eu vou percebendo a cada ano como as crianças a cada ano conhecem menos as nossas cantigas. É. E isso me deixa sempre bem apreensiva e ao mesmo tempo feliz de poder trazer uma coisa tão simples como um cai-cai balão. Você vai falar isso, cai-cai balão. Não, nós nessa idade, eu sou mais velha que vocês, tudo bem. Mas a gente, claro, cai-cai balão. 7 anos hoje não sabem cai-cai balão. E isso me assusta, porque eu não quero que eles não só saibam cai-cai balão, eu quero que eles saibam tudo o que eles estão sabendo. Eu nunca quero excluir, eu quero somar. Eu quero entrar com outra textura, com outra linguagem. E não estou dizendo que é melhor. Eu não chego com essa linguagem na escola. Eu acho isso negativo, porque o problema da gente é que a gente é o eurocentrista. Uhum. O problema do músico erudito latino-americano é que é criado em uma escola eurocentrista. E isso faz ele não olhar com muito amor e com muita necessidade as músicas latino-americanas, que sim tiveram influências, que sim, tudo que você quiser. Mas vamos lá no nosso. Inclusive reproduzindo, como temos feito com muitas orquestras, clássicos do samba, clássicos de mas façamos isso. Não quero Backstreet Boys nas orquestras brasileiras. Eu não quero isso. Eu não quero. Eu me nego a isso. Deixa os gringos fazerem isso. A gente tem muita música para fazer. Então, que a proposta seja essa. Brasil, isso é cidadania. Perfeito. A nossa cultura musical já é uma cidadania. A gente se entender cantando Cai Balão juntos. Perfeito. Que é resgatar muito daquilo que está se perdendo, né? A gente está Importante. perdendo essa essência, né? A Regiane fala disso com alguma frequência, né? Que é importante essas cantigas, né? Já Trazer tirei a esse hora sinal do conto, horroroso né? de lá, viu, Carla? É música Aê! também, Ai, que bom, já há que um bom. bom tempo. Eu acho uma graça, né? Os primeiros anos. Eu também estou numa escola na periferia, é onde eu cresci, é onde eu tenho que dar o que eu recebi, né? Eu falo muito isso Uhum. e eu tenho muito orgulho de hoje ser diretora numa escola na comunidade onde eu cresci, né? E aí Parabéns. eles, obrigada, eles entram cantando, gente, é uma delícia. E eu acho um barato, porque assim, Eu geralmente amo isso. eu não tenho muito tempo de olhar, né, para as músicas. E o Fernando da secretaria, Fernando nosso, e Ele que ele ajuda, né? coloca, ele é uma graça, e ele coloca muita música mesmo, balão mágico, sabe aquelas coisas, né? E na época da festa junina colocam ali as músicas, né, que são juninas, e eles vão cantando e sai
Aí, e o quinto ano, que já tem 11 anos, né, a criançada, eles não se importam, eles não têm vergonha, porque aquilo faz parte da vida deles, não é? Uhum. Para entrar na hora do recreio. Então, eles, aquilo faz parte da vida, né? E é um barato. Às vezes rola uma música que eu falo, gente, por favor, essa não, essa é muito triste. E aí alguém tira essa música. As crianças vão chorar, mas isso é ótimo, não é? Eu acho que eles têm que ter contato com tudo Claro. mesmo, né? Faz parte mesmo a gente sentir emoção quando você Uhum. escuta alguma música. E quando você traz a questão, Carla, das cantigas, a gente teve um projeto muito bom aqui na rede. E ele ficou picado, ficou bem fragmentado depois, enfim, porque infelizmente depende dos governos, não é? É, manter é Que eu, difícil, né? porque eu acho que deveria. É bom, continua, né? A gente teve um projeto de alfabetização com cantigas aqui, excelente em 2007, 2008, que era assim, a criançada do segundo e terceiro aninho com as cantigas aprendendo a Que ler e lindo. a ler e escrever com as cantigas. Eu, nesta época, estava em sala de aula, então me encantava essa questão, né? E o cantar, eu falo, não canto nada, mas você vai cantando e eles cantam também, e o quanto você resgata. É tanta coisa que é super Hum. importante. Eu encontrei uma das minhas alunas há um tempo atrás, que hoje é uma moça, está trabalhando, formada, enfim, e ela falou que ela lembra, ela, né, me contando, Regiane, eu lembro você cantando, né? Gente, então quer dizer, aquilo ficou na cabeça dela, mesmo eu achando que estava fazendo né? A gente nunca acha que está bom, a gente sempre quer que esteja melhor. E aquilo ficou na cabeça dela, porque acho que ela mesma comentava, ela morava só com a mãe trabalhava muito. Então, Hum. acho que essas, né? Eu ainda tive a sorte de poder cantar muito para minha filha quando criança. Mas a Uhum. gente sabe que não é a realidade de muitas crianças. Então, para ela, isso marcou justamente porque acho que a mãe não tinha muito tempo e ela não as conhecia. Perfeito, perfeito. Que ótima proposta. Fiquem conosco que nós já voltamos. Quer conhecer uma novidade que pode transformar a sua trajetória educacional? O Sistema Versa é um sistema de ensino que vai impulsionar os jovens rumo às melhores universidades do país. Com uma metodologia comprovada de alto desempenho e aprovação, o Versa foi projetado para maximizar o tempo dos estudantes, utilizando tecnologia educacional avançada que prioriza os conteúdos mais relevantes dos vestibulares e do Enem. Esse ecossistema completo conta com 12 volumes únicos, simulados estilo Enem, portal educacional, aplicativo e muito mais. Com o Sistema Versa, a editora do Brasil oferece as melhores ferramentas e recursos para garantir o sucesso educacional. Conheça mais sobre essa inovação e como ela pode fazer a diferença na vida dos seus estudantes. Olha aí, para quem for professor que quer começar a trabalhar com música na escola ou quer trazer uma educação musical para a escola, a Carla e a Regiane já deram um norte aqui. Começa pelo sinal. Começa fazendo um questionamento do sinal. Fala assim, vamos ver se dá para trocar. Vê um projeto. Tem várias escolas. A Carla vai achar assustador isso, mas aconteceu mesmo. Nós tivemos um investimento grande aqui em São Paulo para reforma, para modernização de algumas escolas estaduais, sabe? Teve um investimento bem grande. Eu conheço escolas que colocaram caixas de som para sinal e continuam com o barulho do som clássico. Foram lá na internet, baixaram o sinal de bem e colocaram como toque dentro das caixas, assim. Eu Mentira. Olha. conheço, eu conheço. Já tá lá o equipamento de som, tá tudo lindo. Tá o equipamentinho com horário que vai lá e dá play sozinho, automático, é só deixar a música lá cortadinha e alguém foi no YouTube, me baixou um berro de sinal e colocou lá dentro para poder manter mais fácil. Então, assim, a primeira dica para você que está aqui em São Paulo é que se a sua escola já tem essa estrutura, já está feito. Faz um trabalho com as crianças para desenvolver uma proposta, escolhe um estilo musical. Regiane deu um norte bem bacana, que é aproveitar talvez até os meses, sabe? Não, esse é um mês de tal coisa, festa junina, né? Festa Vai junina, Natal, trocando. puxa alguma música que tá ali próxima. Se quiser valorizar músicas brasileiras, acho que é bem mais bacana, que a Carla deixou bem claro aqui. Já é uma proposta inicial. Você começa a trabalhar ali, né? Trazendo para as crianças, começa a trabalhar no conteúdo. Então já tem uma proposta para começar. E isso pode desenvolver, é claro, para projetos ainda maiores.
Cara, eu tenho mais duas perguntas antes da gente encerrar esse papo aqui. A primeira delas é justamente a música como essa ferramenta de inclusão social, essa ferramenta de construção de identidade. Você pode falar um pouco mais como que dá pra gente utilizar a música nessa questão, pra gente se identificar mais, talvez com o povo brasileiro, pra gente incluir pessoas que às vezes não têm esse espaço, pra gente poder citar, por exemplo, pessoas que às vezes não têm espaço na sociedade, mas encontra um elo musical muito forte, talvez com estilo de música, até mesmo poder falar assim, olha, por exemplo, um Villa-Lobos, isso aqui é puxado de uma realidade indígena, que às vezes está distante, inclusive, das cidades ou dos povos hoje em dia, uma forma de puxar. Como que funciona isso para você, essa ferramenta de inclusão social, de construção de identidade que a música pode ser? É, pode ser duas coisas diferentes, pode ser a mesma, tá? E a inclusão, quando eu digo inclusão, por exemplo, a Rajane, que é professora e ela entende, se eu vou falar disso, ela vai me entender um pouco melhor, né? O que eu quero, né? Eu quero um grupo mais homogêneo sempre de alunos, né? E quando a gente está falando de homogêneo, está falando de democratização. Quando eu penso no meu aluno mais tímido, no meu aluno que, por exemplo, é mais carente, isso que é mais o que os pais não estão presentes pelo capitalismo, que temos que trabalhar incansavelmente para poder pagar todas as coisas para os nossos filhos, e isso nos faz perder muita parte, né, da importante de estar conectados com eles, mas ao mesmo tempo estamos, não quer dizer que abandonemos. É, quando eu faço música e eu consigo trazer elementos musicais dentro da aula, esse aluno excluído, esse aluno tímido, esse aluno, né, que não é o rei da sala, e nesse momento ele pode ser. E nesse momento ele pode ganhar uma grande autoestima e ser incluídos porque eu tenho muitos exercícios musicais e que eu desenvolvo dentro das minhas capacitações, justamente para atrair os não incluídos, para regular e homogeneizar as salas de aula. Então, isso para mim, a musicalidade dentro da escola traz muito isso. Poder incluir e poder, né, poder homogeneizar, democratizar. Em relação à identidade, né, o Villa-Lobos e tudo o que a gente quer, para mim, quando não está no currículo da escola, é muito difícil. Para mim, o problema já começa bem antes, entendeu? Porque por mais curiosidade, por mais tantas coisas que a gente possa fazer, não é política de Estado. Então, assim, eu saio dos processos didáticos e tem crianças, tem professor que me fala, por sorte, a gente faz uma visita prévia, a gente leva a bibliografia, então já desperta o interesse na escola. Eu já chego nas escolas que tem dia tupu, e geralmente são escolas de São Paulo. São escolas assim, se interessam, desenvolvem, fazem trabalho plástico, a gente leva livros infantis sobre Villa-Lobos, assim, ou seja, conseguimos fazer isso em tantas escolas que a gente vai, né? Então, e tem professores que me tocam às vezes que eu não sabia que Villa-Lobos era incrível assim. Gente, como assim eu não vivi a minha vida inteira sem saber que ele era? Eu falei, não viveu a sua vida inteira. Agora você já sabe. E pode Né? multiplicar isso e levar para outros. Ou seja, essa história de tocar alguém, que toca alguém, que toca alguém, sabe? Essa multiplicação, tudo bem, não é a chuva que a gente está esperando do Estado, mas que nesse trabalho incrível que a gente tem há 17 anos, que a gente consegue, né, tocar e trabalhar com pessoas que conhecem o autêntico esse trabalho, assim, o profundo, é, naturalmente se multiplica. É uma inclusão imediata para mim. Quando eu tenho, quando é desse jeito. Minha crítica é quando não é desse jeito. Quando temos os músicos que são pagos, tá, um concerto didático, e você vai em concerto. Eu já fui em concerto didático de orquestras que as crianças saíram assim, até nunca mais. Porque foram feitos de muita má forma, sem É. nenhum conceito. Sem nenhum, assim, isso aqui deve encostar disso aqui, Carmen, Bizete, entendeu?
quando você vai em concertos étnicos na Alemanha, especialmente, que eles são muito. A educação musical infantil na Alemanha, aprendi com justamente professores de lá, que, assim, o quão importante é a transformação de lá, tanto na Venezuela também. Cara, são espetáculos, não são concertos já, são espetáculos feitos com muitos conceitos, com muitos conhecendo a idiosincrasia da criança, conhecendo tudo da criança, entendeu? Não tô fazendo um concerto para patrocinador. E eu deixo aqui a minha crítica a- ao que muitas vezes a gente vê como inclusão, não, muitas vezes é exclusão isso. É, Vamos fazer, as crianças são consumidores muito conscientes e muito sensíveis. E não é por isso que a Disney e toda a maquinária de consumo de golosinas, como se diz isso em português, de tudo de biscoitos, não é por isso que é tão gigante, porque eles sabem que a criança consome. sim. Sim, e eles Então, miram, né? Tem todo um é, conceito, tem um porquê para alcançar. A gente tem que correr atrás disso também, né? No fim das exatamente, a contas. gente não pode diminuir a importância do consumo da criança. Ao contrário, só temos a enaltecer, a dar o melhor para eles. Porque através do melhor, do melhor, do melhor, nós vamos ter esse adulto melhor. Porque consumiu o melhor. Uhum. Porque me preocupei para isso. E é isso que nós fazemos na Venezuela. Para criança, para iniciante, só o melhor. E é por isso que nós temos adultos incríveis. Perfeito. Musicistas, estou falando musicistas, né? Porque já estamos, né? E Há não o muito tempo, né? contrário. Não o contrário. Ah, não, para criança, não, 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 não. Aí, quem faz isso, ou nunca foi pai ou mãe, eu tenho três filhos, 7, 10, 14, ou nunca foi professor. Perfeito. E? É isso mesmo, não é? Tem que ser o melhor para eles. O É, melhor, gente, é a base. né? É, como é que a gente, é o que eu estava falando, dar o mínimo? Não, gente, é tudo. É pensar que se o olhinho brilhar, é o que eu falo aqui, né, há 6 anos, vai brilhar o resto da vida, porque ele não vai esquecer, aquilo vai ficar na Não, cabeça, né? Uhum. Não tem como, até me arrepia, porque Vai né, procurar essa coisa. aprofundar, né? Vai procurar se relacionar de maneira mais profunda. Vai. mas quem não lembra do professor que inspirou a gente com Com 5? certeza. Ah, Todos nós lembramos daquilo. Com Quando certeza. lembramos, sabemos que mudou a nossa vida. Uhum. é É isso. verdade. Puxando isso, eu me lembrei agora de um professor que na época que eu estava no ensino fundamental, anos finais, oitavo, nono ano, que ele resolveu fazer um concurso de banda dentro da escola, assim. Me Uhum. incentivou para ensaiar, para fazer as coisas, trouxe alguns instrumentos. Foi muito legal, cara. Eu acho que lá foi onde eu comecei com esse desejo de música, né? De montar banda, de fazer um barulho com a molecada, de juntar eles. Bem lembrado isso, viu? Bem lembrado. Saber como é que tá esse professor agora. Deve estar aposentado nessa altura, né? Mas é um ponto muito Não importante. esquece. É. E eu queria acrescentar também mais uma última pergunta para você, cara, antes da gente caminhar para os nossos momentos finais, que na verdade dá pra gente dividir em duas essa também, que é quais são os próximos passos do projeto, né? Brasil de Tour, como que a gente pode te acompanhar também é algo bem legal. E alguma dica que talvez você possa dar para quem quer começar a trabalhar com música e não tem muito recurso, qual é que é o caminho dentro das escolas, se tem uma dica, se tem uma formação. Eu sei que no site da Brasil de Tour você tem alguns materiais também, você tem contato ali que dá para dar alguns nortes. Como que eu posso ajudar a instruir esse professor que tem vontade, mas não sabe os caminhos? Bom, dependendo do perfil do professor, né? Nós no Brasil Tuhu, na plataforma brasiltuhu.com.br, nós temos, não vou dizer centenas, que já foi muito, mas nós temos muitas videoaulas de muitos instrumentos, também de musicalização. E nós desenvolvimos duas guias didáticas para professores de musicalização dentro das escolas, que inclusive já tem todo o material para ser impresso e ser recortado, assim, não tem nada para. Já está tudo muito pronto. Eh, e, assim, tem muita informação na internet, muita boa informação na internet, não só a nossa.
tem crescido muito isso e eu celebro que isso aconteça, né? Para que os professores possam procurar dicas, etc. Sempre, além da internet, eu recomendo que tenham algum contato com algum curso, alguma capacitação, porque o contato vivenciado, né, o construtivismo, né, experimentar a capacitação. Quando eu faço capacitação, eu coloco todos os meus professores são crianças. E eles têm que fazer todas as brincadeiras, e eles têm que participar, eles têm que cantar comigo, eles têm que se movimentar, e é muita risada, e muita brincadeira. E aí eu falo assim: vocês imaginaram as crianças aqui agora rindo com vocês? E aí a gente, quando tá rindo, tá fazendo, abre esse pré-frontal aqui, tum, como fala a neurociência, né? E fala assim: pô, tô pronto para aprender. É isso mesmo, né? O lúdico não é à toa. O lúdico existe porque só desse jeito que o cérebro entende e aprende. Nós não aprendemos com sofrimento, Uhum. né? Aprendemos sorrindo. O cérebro só entende de hedonismo, né? E os nossos próximos passos, assim, nós queremos caminhar, por exemplo, para uma guia para professores, principalmente com inclusão, falando mais de autismo. Nós temos dentro da nossa capacitação um amplo momento do autismo que a gente sabe que isso tem crescido muito nos últimos anos e que eu mesmo já trabalho com vários deles e que não como são as grandes dificuldades, principalmente na escola pública e ou dentro dos projetos sociais, enfim. Então eu quero caminhar para uma guia com essas inclusões. É, nós queremos, esse ano foi um desafio para a gente, porque nós estamos, ao invés de fazendo 30 concertos didáticos, estamos fazendo 48 concertos didáticos. Isso significa que o nosso projeto precisa crescer para abraçar tudo que os nossos patrocinadores estão acreditando na gente. Porque, como digo, não é simplesmente um concerto didático, é um espetáculo de inclusão sobre Villa-Lobos e a música brasileira. Então, é, eu quero crescer para abraçar o Brasil inteiro. É isso que eu quero. Mas isso é um continente, né? Eu É sou muito verdade. ambiciosa nesse aspecto, porque, enfim, é isso Hum. mesmo. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. E queria dar uma dica também para os professores que acompanham a gente, que dá uma olhadinha, cara, dá uma olhadinha na tua cidade. Às vezes você consegue apresentar um projeto desse para as escolas municipais, né? Vai lá na Secretaria de Educação, apresenta a ideia, apresenta a proposta. Tem vereador que vai amar isso, viu, gente? Chegar lá e falar assim: o que você acha de fazer um dia? Que o dia de Villa-Lobos, o dia de Turru, o dia de, né? Fala aí, a gente faz Uhum, um projeto musical, dá uma estudada um pouquinho mais. Tem muita coisa bacana que você pode fazer. Mas eu acho que é importante, se você conseguir na tua cidade, sei que a nível estadual é mais difícil, nível federal então pode ser mais complicado e levar mais tempo, uhum. mas a nível municipal, especialmente se a sua cidade não for muito grande, você consegue, né, trazer uma educação musical, talvez para escolas municipais, para parceria com escolas estaduais. Você consegue fazer uma movimentação. A ideia é que a gente tem que lutar sim por política de Estado, viu, gente? Essa é uma das propostas, porque senão não chega para todo mundo. Para quem chegar, que bom que chegue, né? Mas a ideia é que tentar chegar para todo mundo, acho que é algo bem legal. Estamos chegando aqui nos momentos finais agora. E Carla, já vou te explicar que para poder encerrar esse programa tem três perguntas dificílimas que você vai ter que responder. Então se prepara, porque aqui é como se Ok, fosse uma escola, sala de aula e tal. Aqui, olha só, presta atenção, hein? Olha complicado. Primeira, se você gostou do programa, o que que você achou desse bate-papo? A segunda pergunta é como que eu sei mais sobre a Carla e sobre os projetos que a Carla trabalha, aonde que eu acompanho, como que eu posso conhecer. E o terceiro é uma dica da Carla para ficar junto conosco nos nossos corações e mentes. Aqui pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser uma frase, um pensamento, uma proposta, uma receita, algo seu, um pedacinho seu para nos acompanhar. E para te dar tempo de pensar, Regiane Taveira, as três perguntas primeiro para você, que a Carla vem logo depois. O que que você achou desse papo, Rê? Onde que eu acho a Regiane e qual pedacinho que você vai deixar com a gente hoje? Amei o papo, cheia de ideias, cheia de. É ótimo quando a gente sai super incomodada, né? O que está faltando lá na minha escola? Que é onde eu atuo, onde eu posso fazer e devo fazer, né? Eu falo que a gente tem o dever
de melhorar a vida daquelas crianças. Eu amei por conta disso. Eu Uhum. fiz um monte de anotação e já saí pensando, 52 anos eu tenho, eu ainda vou aprender a tocar violão, olha lá. Eu também tô com 52. Ah lá. Ainda sai com isso, é porque eu sempre falei, vou aprender. Aí eu olho e falo, não, acho Vamos, que eu vamos não aprender. consigo, não. Olha, eu consigo sim, não é? Nem que não estoure ali um monte de corda, mas eu vou aprender um pouquinho, não é? Faz parte. Eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, tô no Facebook, mas um dos lugares que eu falo que eu estou e que é o lugar onde eu mais gosto de estar é a escola. Né? Onde toda essa mágica precisa acontecer. E vocês foram falando, e eu fiquei aqui pensando. Hoje eu vou simplesmente deixar uma frase, né? E aí, já cutucando um pouquinho aí, né, os nossos deuses, que eu falo que são os nossos deuses que comandam aí as cidades, os estados, né? Pensando o quanto que é importante todos terem o mesmo direito de terem acesso à musicalidade de verdade. Então, fica aí uma frase, essa é minha, hein? A música transforma vidas, aproxima pessoas e abre caminhos para a aprendizagem. Que cada escola pública tenha o som da esperança a ecoar em cada sala de aula. Olha aí. É a musa da Opa! poesia. É a musa da Nossa, poesia. Tô exatamente. falando? Tô falando? Isso, oi, foram vocês que me inspiraram. Muito Muito bom, obrigada, Rê. foi uma delícia. Obrigado, viu? Obrigado pela Obrigada, sensibilidade. eu. Obrigado por estar sempre lutando pela educação, sempre fazendo o possível para melhorar a sua escola e a galera da tua comunidade em volta. Show de bola. Que a música seja essa próxima fronteira para vencer também e para trazer É, para a galera por lá, viu? E vamos verdade. lá. Carla Obrigada. Rincon, temos agora as 3 perguntinhas para você. Se você gostou desse bate-papo, onde eu te acho e o que que você deixa pra gente hoje? Eu adorei esse bate-papo, assim. Eu agradeço muito, muito. Assim, me senti compreendida, primeiramente. Assim, eu senti que eu estava falando com pessoas que entendem verdadeiramente a minha necessidade. Eu não tenho mais um propósito, eu tenho uma necessidade. Eu não consigo mais viver sem fazer o que eu faço, que é justamente entrar nas escolas e tocar a música que eu estudei durante 45 anos e, e, e ver esses olhos e ver essa alegria e sentir esse sorriso eu sempre digo assim, eu não estou levando bem para eles, eles estão me dando bem a mim. É o contrário. Que eu sinto que eu entro e vou fazer bem para eles, é o contrário, né? É uma retroalimentação incrível entre. Eu acho que, Caiane, você sente exatamente isso, né? Eu adorei te conhecer por isso, porque é, é, a gente nunca assume uma relação assimétrica. É uma relação muito simétrica com os Sim. nossos alunos ou com os nossos espectadores. E a minha frase, eu vou me repetir, porque é uma frase que eu amo, que eu quero musicalizar o Brasil. Eu, é um sonho coletivo, eu sei que eu tenho muitos parceiros e parceiras que vão me ajudar para isso, porque é meu sonho e, e é o que eu quero. Eu quero musicalizar o Brasil. Perfeito, perfeito. Carla, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Muito obrigado por esse sonho, por esse projeto tão bonito, tão necessário pra gente, que eu sei que é um projeto que quando você conhece, você percebe que como que eu vivia antes, sabe? Quando você conhece o projeto, você fala assim, como que eu Hum. vivia sem algo assim antes? É realmente despertar um novo olhar, um novo sentido, uma nova possibilidade e que é um caminho pra paz, pra cidadania, pra se relacionar melhor com os outros, né? Muito obrigado por esse sonho e por dividir ele com a gente, viu? Agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos lá. Chegou então a minha vez. Quero falar que eu amei esse programa. Vocês sabem o quanto eu gosto de bater papo sobre música, conversar sobre educação e principalmente sobre mudança, né? Sobre construir o Brasil que a gente quer, sobre construir a educação que nós queremos, sobre dar esse tijolinho para um amanhã melhor.
Então, eu acho que nós tivemos tudo isso hoje nessa conversa. E repito, professor, tem muitas formas de você, professor e professora, realizar algo para começar ali na tua escola. Começa um projeto de musicalização, começa uma conversa. Talvez não dê ainda para você fazer uma presença, um espetáculo, mas a gente busca a formação, nós vamos um pouquinho mais, entra no site da Brasil de Turru, dá uma olhadinha, conhece um pouco mais, se forma um pouco mais, e aos poucos a gente consegue fazer mais coisas, galgar mais locais, né, lutar por mais verdade. Acho que isso é muito importante. Foi muito legal esse bate-papo aqui. Quem quiser me achar por aí, estou aqui no Arco 43 falando de educação diversas semanas do ano, quase todas junto com Regiane Taveira e grande elenco, né? Falando um pouquinho sobre educação, sobre os nossos sonhos, sobre o que nós queremos. Você me encontra também na sala de aula por aí, pelas ruas da cidade que eu estou aqui também, você me acha. E você me acha também lá no Instagram como @cobkeller, K-O-B-Keller. Não tem muitos Marcos Keller por aí, então você me encontra aí sem muita dificuldade, né? Tamo junto. E a minha indicação é Vila Lobos. A minha indicação para todos vocês que estão nos acompanhando é ouvir o Senhor Turru. Para quem não sabe, esse Turru que a gente está falando é o apelido do Vila Lobos quando ele era criança. Tem todo um rolê que ele gostava do barulho de trem, né? Então acabou ficando esse Turru do Vila Lobos. Dá uma olhadinha, procura conhecer um pouquinho mais do Vila Lobos, que vale muito a pena, viu, gente? E se você quiser uma dica para começar, Carla pode me corrigir aqui se tem alguma dica melhor, mas é muito normal que o pessoal indique as baquianas ou bachianas, você também pode achar assim, né, CH, as baquianas brasileiras, né, é um dos lugares onde começam os 12 estudos para violão, que é fácil de ouvir, é curto, não é muito grande, às vezes você não está acostumado com o som, você consegue se aproximar e conhecer um pouquinho mais, se aprofundar. É um bom lugar para começar, Carla? Onde você acha que é melhor? Eu recomendo dois outros lugares, pode Por ser? favor. Eu recomendo o Quarteto número 5 de Olha aí. Villa-Lobos, que é cheio de cantigas de Linares e cantigas de roda. Ele faz várias alusões aí. E o Quarteto número um, Perfeito. através, no segundo movimento, a brincadeira, todo mundo vai se achar bem legal. E olha que essa daqui é uma dica melhor para criança também, para você poder resolver com a molecada, com o trabalho de escola. Ainda bem que a Carla tá aqui para apontar esse caminho pra gente, né? Então, fica como dica, com uma possibilidade para todos vocês. No mais, acompanhe a Editora do Brasil nas redes sociais. Você aí que tem uma mensagem, tem uma realização envolvendo música, manda pra gente. Pode mandar aqui no e-mail, tanto do nosso podcast, quanto na caixa de mensagens lá do Instagram da Editora do Brasil, ou para mim ou para Regiane também. Compartilhe um pouco mais das suas realizações, da sua escola, para a gente comentar. Se você tem algum caso, fique à vontade para mandar para a gente, porque nós queremos saber o que está acontecendo nas escolas desse Brasilzão aí. Cole conosco que vale muito a pena. No mais, muito obrigado pela sua presença. Esse programa é para vocês. Compartilhem com professores que têm o sonho de trabalhar com as questões musicais também. É importante que entenda que tem projeto, que tem caminho, que tem saída. Compartilha, manda lá no grupo de professores, manda para a galera esse tipo de assunto, conversa nas aulas de formação pedagógica. Tem muito material aqui para ajudar a guiar os coordenadores, professores e diretores também, certo? E eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.